Fala meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar como é que foi essa penúltima rodada da Série C. Tivemos fortes emoções nos duelos e a gente ficou para definir tudo foi na última rodada mesmo. Então eu vou te passar como é que foram esses jogos e também como é que ficou a tabela de classificação e as possibilidades que a gente tem tanto para os times que estão buscando as últimas vagas ali do G8. Sim, antes era a última vaga, agora é últimas vagas. E aqueles times que estão ali fugindo da zona de rebaixamento. A rodada 18 começou no sábado às 3 horas com o duelo entre Atlético Cearense e Botafogo de São Paulo. E esse duelo era super importante porque ele ia definir se o Botafogo de São Paulo iria ficar ali na zona de classificação ou também se houvesse uma vitória do Atlético Cearense ele poderia escapar da zona de rebaixamento. Mas mesmo jogando em casa, o time do 3-1 aí ficou de folga e perdeu para o Botafogo de São Paulo que fez 2-0 nele. O primeiro gol saiu no primeiro tempo e ficaram ali por um bom tempo no 1-0. Mas aí no finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, o Botafogo de São Paulo foi lá e fez 2-0. E assim ele conseguiu se classificar antecipadamente, para o quadrangular. Já o Atlético Cearense está dependendo dessa última rodada para escapar da zona de rebaixamento. Já o último duelo que pegou fogo também no sábado foi entre o ABC e o São José do Rio Grande do Sul. E esse duelo foi muito tenso, foi lá no Frasqueirão. Eu até imaginei que o ABC poderia se dar muito bem, mas quem começou abrindo o placar foi o São José, que fez um gol ali ainda no primeiro tempo, e o ABC só foi empatar no segundo tempo. Só que aí o São José foi e novamente fez mais um gol, ficando 2-1 para o São José, lá na casa do ABC. Só que aí o Elefante da Frasqueira reagiu e fez o gol do empate, ficando ali no 2-2 com o São José. Mas aí nos acréscimos do segundo tempo, o ABC foi lá e fez o gol da vitória, ficando 3-2 para o time da casa. E esse resultado ele não foi muito bom para o São José, porque assim ele não tem mais chance de se classificar na última rodada. Se ele tivesse ganhado, ele teria chance, porque iria a 26 pontos também. Já no caso do ABC, ele ficou muito bem, está classificado. E agora vamos para o próximo jogo, que foi lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Tivemos o Ipiranga encarando o Manaus. E, gente, o Canário depenou aí o Gavião, porque foi 5-0 aí no Manaus. A equipe da casa chegou a fazer ainda 3-0 no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo fez mais 2 gols, garantindo aí uma goleada em cima da equipe de Manaus. E esse resultado para o Manaus não foi muito bom, mas ele também agora não tem mais chance de ser rebaixado. Já o Ipiranga, por outro lado, por incrível que pareça, ele tem uma chance bem minúscula de ir para o G8. É uma chance assim, 0,01%, sabe? Mas tem chance e a gente vai falar daqui a pouco. Já o último jogo do Sabadão ficou por conta do Altos e do Paysandu. E o Paysandu, que eu imaginei até que ele poderia poupar alguns jogadores e com uma força mínima igual está indo o Mirassol, mas não é o que temos aí no Papão. O Papão está indo com força total e garantindo aí muitas vitórias, porque eu acredito que ele quer pegar aí a liderança do Mirassol, mas eu acho que não vai conseguir não, gente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas ele fez 3-0 aí na equipe do Altos, que mesmo jogando em casa, o coitado do Altos não deu pra ele, perdeu aí por 3-0. Só que esses gols só foram sair no segundo tempo. Eles permaneceram ali no primeiro tempo todo no 0-0 e até um pouquinho ali do segundo tempo também. Só que aí o Papão abriu o placar aos 23 minutos e aí, minha gente, foi um gol a cada 10 minutos, fazendo 3-0. E esse resultado foi muito bom para ele, que já está ali na segunda posição e chegou, a se igualar com o Mirassol, que também tem 33 pontos. Já o Altos, por outro lado, não tem mais chance de fazer nada, só de se manter na Série C pro ano que vem. Já no domingo tivemos aí o primeiro jogo às 11 horas da manhã lá no Bento Freitas, entre o Brasil de Pelotas e o Confiança. E eu até imaginei que o Confiança poderia ou empatar esse jogo ou ganhar do Brasil de Pelotas, mas não foi o que aconteceu e o Brasil de Pelotas nos surpreendeu, um pouquinho, porque querendo ou não, ele é um time bom, ele é um time que tá com o ataque em dia, que iria aí pelo menos deixar para a última rodada. E deixou, gente, vai ser com emoção, porque ele fez 1-0 em cima do Confiança e esse resultado foi bom para o Brasil de Pelotas, que agora ele tem chance de escapar da zona de rebaixamento e também tem chance de rebaixar o Confiança. Pois é, o Confiança, que garantiu aí um pouquinho da nossa confiança, ele tem chance de ser rebaixado. É uma chance pequena, mas ela ainda existe. Já o segundo jogo, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, e tivemos um empate no 1-1. O time do Floresta abriu o placar ainda no primeiro tempo e logo em seguida a Raposa da Paraíba empatou o jogo. Então ficaram aí no 1-1. A gente até esperou que saísse mais gols, porém não saiu, permaneceram aí do mesmo jeito. E esse resultado rebaixou o Campinense, a Série D. Ele que conseguiu acesso em 2021, junto com o Atlético Cearense, a Aparecidense e o ABC. Lembrando que o ABC e a Aparecidense, protagonizaram a final da Série
D de 2021 e esse duelo, né, deu o título à Aparecidense. E é incrível porque, assim, tanto o ABC quanto a Aparecidense, que foram, digamos assim, os melhores, né, na Série D, eles conseguiram agora na Série C, em 2022, ter até uma melhor colocação, né? Estão ali, no caso do ABC, já está dentro da zona de classificação e a Aparecidense está brigando para ir, né, para o G8. Só que no caso do Campinense e do Atlético Cearense, que também subiram junto, o Campinense já está rebaixado e vai voltar à Série D. E o Atlético Cearense tem muitas chances de ser rebaixado. Então, assim, né, gente, é complicada a situação aí da Série D e sabe-se lá se eles vão voltar, né, em 2024, né? Enfim, gente, vai ser tenso aí pra eles, né, voltarem de novo à Série C. Eu vou ser bem sincera, eu acho até mais fácil subir, né, da C pra B do que da D pra C. Quem tá acompanhando a Série D aí junto comigo aí no canal sabe que tá punk aí a situação da Série D. Mas vamos voltar aqui à Série C. Esse resultado também foi muito ruim para o Floresta, que precisava ganhar do Campinense para poder ficar mais seguro aí na última rodada. E por ele ter empatado o jogo, ele agora também corre muito risco de ser rebaixado. Outro duelo que foi muito tenso e que sinceramente eu estava esperando mais foi entre o Remo e a Aparecidense. E esse embate ficou no 0-0, que foi um resultado muito negativo tanto para o Remo quanto para a Aparecidense. Só não foi pior que uma derrota, né, para um deles. Mas assim, né, esse resultado deixou para definir tudo também na última rodada. E ambos têm chance, né, de passar para a próxima fase. Vamos ver como é que vai ser. Já no Maião a gente teve o Mirassol encarando o Vitória da Bahia. E o Vitória conseguiu a vitória, né, por 2-1 em cima do Mirassol. Mas, gente, tomem muito cuidado porque eu vi muitos torcedores aí do Vitória dizendo assim: "Vem Mirassol, que eu quero te encontrar no quadrangular para te eliminar". Só que o Mirassol, gente, foi para esse jogo com a maioria dos jogadores reservas. Então, assim, né, se preparem, tomem muito cuidado, porque no quadrangular esse time aí deve vir com tudo. Apesar, né, gente, que quem acompanha a Série D, a gente viu que o Brasiliense, né, o Retrô, foram com tudo aí na fase de grupos. E aí, quando chegou no mata-mata ali, né, gente, deu muito ruim, né, foram eliminados. Mas na Série C a gente tem aí o quadrangular, tem mais 6 rodadas pela frente. Vamos ver, né, como é que o Mirassol vai se sair nela. Só que agora, neste momento, né, a gente tá percebendo que ele tá indo com muita calma, não quer ninguém lesionado. Porém, eu acho que nessa última rodada, ele não vai deixar o Paysandu pegar a liderança dele. Então, vamos tomar muito cuidado aí com os palpites. Só que o Vitória, por outro lado, esse resultado foi muito bom para ele, que agora ele está vivo aí para a última rodada e talvez ele consiga aí, a chance é bem grande, né, dele conseguir se classificar para o quadrangular da Série C. E o último jogo do domingo ficou por conta de Volta Redonda e Ferroviário. E o resultado foi bem positivo para o Volta Redonda, que ganhou por 2-1 do Ferroviário. O primeiro gol do Volta Redonda saiu ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, e permaneceram aí com apenas um gol na partida por muito tempo. Até que no segundo tempo tivemos aí o empate do Ferroviário. Só que logo em seguida, alguns minutos depois, o Volta Redonda foi lá e fez o gol da vitória. Não deixou o Ferroviário sair com uma vitória nem com um empate. E esse resultado foi o suficiente para confirmar o rebaixamento do Ferrão à Série D. Já o Volta Redonda se confirmou aí na próxima fase da Série C. Já o último jogo aí da Série C ficou por conta do Botafogo da Paraíba e do Figueirense, que se encontraram na segunda-feira lá no Almeidão, em João Pessoa, e deu, gente, empate. Pois é, era um jogo que estava bem favorável ao empate. São duas equipes que amam empatar, né, e ficaram no 1-1. E quem abriu o placar foi o Figueirense aos 7 minutos do primeiro tempo. E aí, gente, 6 minutos depois veio o gol do Botafogo da Paraíba. Só que permaneceram nesse empate até o final do jogo. E esse resultado foi bom ao Figueirense, porque assim ele conseguiu sua classificação. Já esse resultado foi muito ruim para o Botafogo da Paraíba, que vacilou e agora vai ter que conquistar de novo, né, a sua permanência na última rodada. E o detalhe é que ele vai disputar aí essa vaga, né, ou vagas, com vários times. E agora eu vou mostrar pra você como é que ficou a tabela de classificação da Série C após essa penúltima rodada e também as possibilidades que a gente tem aí, tanto de times, né, que podem entrar no G8 e de times que podem ser rebaixados. Vamos ver como é que ficou. Em primeiro lugar, a gente tem o Mirassol com 33 pontos. Já na segunda posição, a gente tem o Paysandu com 33 pontos. E agora vamos dar uma pausa aqui pra gente perceber aí uma coisinha bem importante. Nós temos aí o Mirassol com 10 vitórias e o Paysandu com 9 vitórias, certo? Então assim, o Paysandu vai ter um duelo até um pouco fácil, né? Ele vai pegar o Floresta na última partida e estará jogando em casa. Então ele pode muito bem ganhar do Floresta
Floresta, e aí ele seria o líder da Série C. Só que o Mirassol sabe que tem uma pequena vantagem, né, para quem é o líder, já que o líder pega aí os times da 4ª posição, da 5ª e da 8ª, então ele pode querer se manter na liderança, ou seja, um empate não vai ajudar ele. Ele tem que ganhar o último jogo contra o Manaus, que com certeza vai ser bem fácil dele ganhar do Manaus, e assim ele voltaria, né, à liderança. Agora, caso ele perca ou empate, né, aí com o Manaus, o Paysandu ganhando do Floresta seria o líder da Série C. Agora vamos para a 3ª posição, que é ocupada pelo ABC, com 31 pontos. Já o Figueirense vem na 4ª posição com 30 pontos. O Volta Redonda vem na 5ª posição com 29 pontos. Já o Botafogo de São Paulo vem na 6ª posição com 29 pontos. E agora, né, esse resultado aí confundiu muita gente. Por quê? Porque viram aí os 29 pontos, né? Viram também do Botafogo da Paraíba, ficaram pensando, nossa, mas se os outros times que estão ali com 26 fizeram 29. Só que na Série C a gente tem que lembrar que tem os critérios de desempate. E aí primeiro vem o número de vitórias, depois vem o saldo de gols e depois vem os gols pró, né? E aí é que a gente tem que lembrar disso, porque eu acho que na última rodada a gente vai precisar entender disso aí pra poder saber quem que vai ser classificado. Porque eu acho, gente, que vai ter muita emoção aí, viu? Não vai ser sem emoção, não, vai ser com emoção. Então, nesse sentido, tanto o Botafogo de São Paulo quanto o Volta Redonda já estão classificados. Por quê? Porque apesar de terem a mesma pontuação, eles possuem ali 9 vitórias. Já o Botafogo da Paraíba, ele tem 7, né? Então ele não tem como passar deles, mesmo tendo ali a mesma pontuação. Já os outros times, caso eles, né, consigam vitórias, e esses times aí não consigam vitórias, eles iriam a 29 pontos, mas eles têm 7 ali, né, no número de vitórias, então também não passaria deles. E aí, né, por isso que eles estão aí já classificados. Só pra entender aí, porque muita gente se confundiu com isso. Agora vamos voltar aí, porque na 7ª posição a gente tem o Botafogo da Paraíba, com também 7 vitórias. E vejam por que isso é importante. Na 8ª posição a gente tem o Remo, com 26 pontos, e o número de vitórias dele é 7 também, ou seja, igual ao do Botafogo da Paraíba. E o saldo de gols é 4. Aí a gente vai para a 9ª posição, que tem a Aparecidense, que tem também 26 pontos, tem 7 o número de vitórias, e o saldo de gols também é de 4. Aí nós vamos para o Vitória, que tem 26 pontos também, na 10ª posição, tem também 7 como número de vitórias, e o saldo de gols também é de 4. Ou seja, gente, tá muito equilibrado, tá muito juntinho aí, e podem empatar em muitos critérios aí. Só que o outro critério seria o de gols pró. E aí quando a gente vai analisar isso, a gente tem o Botafogo da Paraíba com 17, o Remo com 24, ou seja, se todos empatassem ali, né, o Remo seria um dos times que conseguiria a vaga ali dentro do G8. A Aparecidense tem 22 e o Vitória tem apenas 18. Então, né, dependendo dos resultados que a gente vai ter na última rodada, que podem mexer aí com o saldo de gols, né, com o número de gols pró também. Então vamos ver com quem vai ficar essas últimas vagas do G8. Lembrando que tudo vai depender também dos duelos que a gente vai ter. E aí é que entra o Ipiranga de Erechim, porque ele está na 11ª posição e tem 25 pontos. E ele vai pegar o Ferroviário na última rodada, ou seja, praticamente uma vitória aí que ele teria. E ele iria a 28 pontos. Supondo que o Remo perca o seu duelo para o Botafogo de São Paulo, que pode acontecer, o Vitória perca aí para o Brasil de Pelotas, que é uma coisa praticamente impossível, mas também pode acontecer, e a Aparecidense perca para o Botafogo da Paraíba, nós podemos ter o Ipiranga, se ele ganha aí, né, do Ferroviário, indo a 28 pontos. Então ele seria um dos times classificados, gente, no lugar aí de Aparecidense, Remo, Vitória. Quem iria seria o Ipiranga de Erechim. Mas a chance é bem pequena, é praticamente de 1%, mas, gente, tudo pode acontecer. E agora, seguindo para os times que irão permanecer na Série C para o ano que vem, né, temos aí o São José na 12ª posição com 23 pontos, o Manaus na 13ª posição com 22 pontos, o Altos na 14ª posição com 21 pontos, e agora a gente entra aí na zona, né, dos times que correm o risco de serem rebaixados. Temos aí na 15ª posição o Confiança com 20 pontos, na 16ª a gente tem o Floresta com 20 pontos, na 17ª temos o Atlético Cearense com 19 pontos, na 18ª posição temos o Brasil de Pelotas com 17 pontos. E rebaixados a gente já tem na 19ª posição o Ferroviário com 16 pontos e na 20ª tem o Campinense da Paraíba com 16 pontos. Então a gente já tem aí 4 times disputando as duas últimas vagas do Z4. O Brasil de Pelotas, ele precisa ganhar do Vitória e ele iria a 20 pontos. Uma coisa que é praticamente impossível, né? Ele não vai jogar nem em casa, vai ser lá no Barradão. E o Vitória a gente sabe que tem um time bem superior ao do Brasil de Pelotas. Então assim,
assim, é praticamente impossível. Só que o Brasil de Pelotas ele iria a 20 pontos, supondo que o Floresta ele perca para o Paysandu, que ele vai jogar lá na Curuzu, em Belém, ele ficaria com 20 pontos. E o Confiança, ele vai enfrentar o Atlético Cearense na última rodada. Então, se o Atlético Cearense ganha do Confiança, o Confiança também ficaria com 20 pontos. E aí teríamos o Brasil de Pelotas, que ganhou, né, supostamente do Vitória com 20 pontos, Floresta e Confiança também com 20 pontos. E aí o desempate, no número de vitórias, todos teriam 5 vitórias. Já no saldo de gols, o Brasil de Pelotas, supondo que ele ganhe do Vitória, teria um saldo de gols melhor do que o Floresta. Então o Floresta seria rebaixado. E aí ficaria entre o Confiança e o Brasil de Pelotas. Ou seja, o Confiança ia ter que perder de uma quantidade de gols aí, né? A gente sabe que o Atlético Cearense gosta de fazer 3-1. Então talvez o Confiança tivesse aí um saldo de gols bem inferior ao do Brasil de Pelotas. E por isso o Brasil de Pelotas poderia escapar da zona de rebaixamento e assim rebaixaria o Confiança e o Floresta. Mas é uma coisa bem rara. O que pode acontecer, na minha opinião, tá, gente, é que assim, o Brasil de Pelotas ele perca realmente para o Vitória e aí o Vitória consegue uma vaga no G8 e o Brasil de Pelotas ele é rebaixado. Já o Atlético Cearense, ele tem chance de ganhar do Confiança, só que o Confiança vai jogar em casa, só que geralmente em casa ele vai bem, ele é um time que se defende muito bem, diferente do Atlético Cearense, só que o Atlético a gente viu que ele conseguiu fazer 3-1 no Remo, na Aparecidense jogando na casa dela, no Manaus também, que são equipes que não estavam assim lá essas coisas na época, né? Mas ainda assim eram equipes boas, certo? Então pode ser que ele reaja aí nesse jogo contra o Confiança e consiga ganhar do Confiança. E aí o Confiança teria que torcer para o Paysandu ganhar do Floresta lá na Curuzu e aí o Floresta seria rebaixado junto com o Brasil de Pelotas. E assim escaparia o Atlético Cearense e o Confiança. Mas o Atlético Cearense também pode perder aí para o Confiança, né, gente? O Confiança adora fazer 1-0 aí nos times, ainda mais jogando em casa. Então ele pode sim ganhar do Atlético Cearense e ele ganhando do Atlético Cearense, ele rebaixa aí o Atlético Cearense. O Vitória ganhando do Brasil de Pelotas rebaixa também o Brasil. Então teríamos rebaixados o Atlético Cearense, o Brasil de Pelotas, o Ferroviário e o Campinense. Ou seja, teríamos 2 times aí do Ceará sendo rebaixados. Um da Paraíba e um do Rio Grande do Sul. E aí, gente, quem vocês acham que vai ser rebaixado? Tem 2 vagas. Eu acho que vai cair o Floresta e o Brasil de Pelotas. Eu acho que o Atlético Cearense pode escapar aí. Eu tô torcendo pra ele escapar, na verdade. Mas, né, gente, tudo pode acontecer. Inclusive, ele pode ser rebaixado também. Já nas zonas de classificação para o quadrangular, eu acho que deve ir o Vitória, né, que tem um jogo até fácil, né, contra o Brasil de Pelotas. Já o Botafogo da Paraíba vai sofrer um pouco aí no duelo que ele vai ter contra a Aparecidense, mas eu acho que ele passa, até porque com um empate ele já consegue se classificar. Então estou torcendo aí, acho que vai ficar o Belo, né, na 7ª posição e deve passar de fase também o Vitória. Mas, né, gente, tudo pode acontecer, viu? Tudo pode mudar e vai ser tenso, porque o Vitória, ele precisa que o Remo perca, né? Se o Remo não perder, aí o Remo vai passar do Vitória, né? Então ficaria o Remo aí na última posição. Então vamos ver o que é que vai dar. Me escreve aqui embaixo quais times vocês acham que serão rebaixados e quais os times que vão conseguir aí as últimas vagas, né, do G8. E agora vamos ver como é que ficaria a classificação para o quadrangular, né, o G8, se tivesse encerrado hoje. Lembrando que são 2 grupos, tá, que se formam. E aí o primeiro grupo seria formado pelo primeiro colocado, o 4º colocado, o 5º e o 8º. O primeiro seria o Mirassol, o 4º seria o Figueirense, em 5º temos o Volta Redonda e o 8º seria o Remo. Já no segundo grupo, a gente tem o 2º colocado, o 3º, o 6º e o 7º. O segundo é o Paysandu, o 3º é o ABC, o 6º é o Botafogo de São Paulo e o 7º é o Botafogo da Paraíba. E essas foram todas as informações aí da Série C após a penúltima rodada. Espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!